Eduardo está decepcionado. Mesmo assim, saúda a América. Em alto exílio nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro lamentou nesta sexta-feira a retirada de sanções do governo americano ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Um dos principais incentivadores da retaliação, Eduardo atribuiu o recuo em nota à falta de unidade política de aliados no Brasil. Quer que leia a nota inteira, Rei? Vale a pena a história, né, Vólio Bene? Acho que sim. Pode ler, vai. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus Opa, desculpe. Imagina. Que Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro, diz essa nota assinada por Eduardo Bolsonaro. Eu gosto de duas coisas em primeiro lugar, né? Que ele torcendo, primeiro, para o Trump cuidar direito dos interesses americanos, porque ele está muito preocupado. Puxa vida, né? Nós também America first, né? Enfim. E depois, que Deus abençoe a América em primeiro lugar, né? Afinal, ele está lá, né? Cidadão americano. E que tenha misericórdia do povo brasileiro. Né? E acaba de ser uma outra nota deliciosa que eu vou ler, mas olha, especialmente eu que gosto tanto de peixe, né? Só que aqui é um peixe podre. Já vou falar. O Eduardo, sabe o que é o Eduardo? Agora ele está assim, porque, por exemplo, no dia 18 de julho, ele tinha algumas certezas. O que foi que ele falou à CNN no dia 18 de julho? Temos que fazer um pouco de memória, né? Fala, Eduardo, 18 de julho a CNN, vai. Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade? Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com vários deputados do PL, tem cerca de 9 deputados do PL que enfrentam processos no STF, a esmagadoríssima maioria por falar. Vocês acham mesmo que Alexandre de Moraes vai permitir que determinadas pessoas cheguem ao Senado, sendo que são certo e claro que votariam o impeachment do Alexandre de Moraes? Vocês acham que ele vai permitir que isso aconteça? O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. É isso aí. Trump não vai recuar. Parabéns, análise muito boa. E no dia da sanção mesmo, 30 de julho, fala. Que ele falou? Acho que nas redes sociais, né? Vamos lá. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje,
eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Primeiro a América. Bom, não, sempre. A gente tem que ter um senso, tem que ter hierarquia nessas coisas, né? Sim. Primeiro Deus abençoe a América, sobrando um tempinho, aí Deus fala, tá bom. E nessa ainda falou de abençoar o Brasil, né? Porque na nota ele fala, Deus abençoe a América e que tenha misericórdia. Misericórdia do Brasil, exatamente. E aí, tem mais um monte aqui que poderia ser bom, mas vale a pena a gente dar o último aí, Pedrão, 17/10. Depois da primeira reunião entre Vieira e Rubio, ele ironizou, disse, isso não vai dar em nada, tudo papo furado. Falou que nós da imprensa, né, a gente mente, só fala merda. Vai lá, fala aí. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da crise entre Venezuela e os Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então, todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Perfeitamente. E aí depois nem precisa colocar, porque tem o vídeo depois do Flávio também falando da bomba atômica, né? Tem o vídeo histórico do Tarcísio ensinando como é que se negocia. Que é quando ele falou que era para eu sentar lá e oferecer alguma coisinha pro Trump primeiro. Aí eu falei, que isso, Flávio? Não é assim que se negocia. O Sóstenes Cavalcante, eu já disse dele aqui ontem, é o homem que sempre diante do abismo, voglio bene, tem a coragem de dar o primeiro passo. É um tipo, é uma personalidade, gente, assim, né? Ele viu coisas boas no que aconteceu. Por que ele falou isso? Porque o Christopher Landau, que é o vice do Marco Rubio na Secretaria de Estado dos Estados Unidos, ele comemorou a lei da dosimetria, a dosimetria pornô, como nós chamamos aqui, disse, os Estados Unidos têm consistentemente expressado preocupação com o uso de processo legal para instrumentalizar diferenças políticas no Brasil, para manipular diferenças políticas, e por isso os Estados Unidos saúda o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados como um passo inicial para a correção desses abusos. Finalmente estamos vendo o início de um caminho de fortalecimento das nossas relações. Lembrando que o governo brasileiro, o Lula muito provavelmente vai vetar essa porcaria, espero. Que não foi aprovado no Senado, mas vai ser aprovado no Senado. Né? Até o Paulo Figueiredo retuitou isso, dizendo, olha aí, tal, que bacana, né? Olha que legal. Aí o Sóstenes pegou carona nessa coisinha e, vai bem, ô Arthur, sim,
Ele fez de conta que o que aconteceu com o Alexandre, ele está aplaudindo. Bom, se o sócio está aplaudindo, eu também aplaudo. Ele até fez a mãozinha amadinha assim, bonitinho. Graças. O que foi que escreveu? Eu acho que ele não recebeu o bilhete. O que foi que escreveu o Sóstenes? Lê para mim aí, olha só. Vamos e lá. Deus entrou de novo, né? Porque Deus, vocês sabem, Deus é outra coisa que Deus cuida, lei Magnitsky. Não, Deus fala, não, lei Magnitsky. Aliás, Deus foi o primeiro da lei Magnitsky, se você quiser saber. Deus tem uma lei que era pior do que a Magnitsky, Valibene. Sabia? Sabia, Arthur? Deus tem uma lei pior que a Magnitsky. Ele fulminava com raio, como fez com o Onan. Onan jogava fora suas sementes, porque em razão das leis judaicas lá, os filhos que ele tivesse com a cunhada, já que o irmão tinha morrido, não seriam dele. Ele falou, então não vou fazer filho para o filho não ser meu, vai ser do meu pai. Não quero. E ele, entenderam, né, que ele fazia, que deu nome ao onanismo. Deus viu Magnitsky na hora, mas era uma Magnitsky fatal, assim, matou na hora. Fulminou o Onan. Né? Então Deus cuida de lei Magnitsky também. Vai! O que falou o Sóstenes? A aplicação da lei Magnitsky pelo presidente Donald Trump abriu uma janela histórica para o Brasil. Pela primeira vez, o mundo reage de forma concreta aos abusos de quem hoje concentra poder além dos limites constitucionais. Isso não é ingerência externa, é consequência. Quando as instituições internas falham em conter excessos, o sistema internacional reage. Agora resta a nós, brasileiros, fazer a nossa parte, restaurar o equilíbrio entre os poderes e resgatar uma democracia corroída por decisões unilaterais sem freios. Não se trata de vingança, nem de nomes. Trata-se de Constituição, limites institucionais e Estado de Direito. Ou o Brasil reage agora ou normaliza o autoritarismo togado. Aí ele cita aqui Isaías. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. E ainda, obrigado Donald Trump, ele coloca aqui o @RealDonaldTrump. Obrigado, Donald Trump. A guerra para tirar a suprema esquerda do poder no Brasil será nossa, dos brasileiros, mas obrigado por toda a ajuda. Alguém entendeu alguma coisa? Nada. Não. Inclusive eu fiquei, será que eu li errado? A culpa é minha? Não, eu escrevi o seguinte, se o Sóstenes está feliz, eu também estou. Então tá bom. Sóstenes, parabéns. Claro. O Flávio falando sobre a decisão do Trump e do Magnitsky. O presidente Trump fez um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Em suas palavras, um primeiro passo em direção ao fim dos excessos praticados pelo Alexandre de Moraes. Acho que falando da nota do Landau, vamos votar o projeto de lei de anistia semana que vem no Senado e, em sendo aprovado, não tenho dúvida de que os Estados Unidos retirarão totalmente as sobretaxas dos produtos brasileiros. Isso já está negociado. Tenha um pouco de dignidade. Um pouco só. Tem uma reação que vocês devem ter aí muito boa do ex-ministro da Pesca. Sim. Vocês estão com ela aí? Jorge Seife, sim. Jorge Seife. O que foi que falou Jorge Seife? Vai. Ele escreveu: Estados Unidos dizem que sanções amorais eram inconsistentes com seus interesses. E cita uma publicação da Gazeta do Povo. Diz na sequência: hoje somos 150 deputados e 30 senadores, com alguma variação conforme a pauta. Isso não decide nada. Para mudar o país de verdade, precisamos de 250 na Câmara e 41 no Senado. Não adianta acusar deputado e senador de direita sem saber que no plenário se vence ou perde no voto. Então não foi a direita brasileira que transformou Moraes em ex-violador de direitos humanos. Foram interesses econômicos. Simples assim. Ou será que Jason Miller, Elon Musk, Rumble, Twitter, o Sage, tudo foi esquecido, apagado e o status de Moraes em poucos meses mudado de violador para defensor da liberdade e direitos humanos? Quero estar errado, mas se a Magnitsky não parou o Moraes e o Supremo, imagina esse recuo, o que vai promover no Brasil. Há uma boa chance, não é, Seife, de que vocês tenham errado a análise. Vai fazer o que agora? O próximo passo é a luta armada? Isso aí.